mostrar para você rapidinho uma verdade sobre vendas que incomoda. Lembra que eu falei que uma das coisas aqui era provocar, né? E qual que é a provocação que eu me assustei demais quando eu recebi essa informação aqui? Né? Olha isso. A maioria das pessoas de vendas não dura 3 anos na profissão. 50% não sobrevive 3 anos na atividade. 68% tem dívidas, tem problemas financeiros. E aí o que acontece? O cara desesperado, a tendência para ele fazer uma cagada é imensa. Então esse cara não consegue é, estudar, ele não tem tempo para planejar, ele não consegue negociar bem. Então, como ele é acuado a todo momento, ele corre para desconto a toda hora. Aí ele educa o cliente com preço baixo. Aí quando tem produto melhor para vender mais caro, ele não consegue, porque ele educou o cliente com preço baixo. Uma corrida de rato, uma bola de neve, né? Um ciclo horrível que uma coisa ruim vai puxando outra coisa ruim. Por isso que eu falo, cara, assim, de trabalhar com vendas, por quê? Porque pobreza é uma porcaria, velho. É muito ruim você não ter dinheiro, cara. É muito ruim. Tudo de. Você não tem dinheiro, parece que tudo de ruim vem. Puxa, aí você vai no restaurante, o restaurante é ruim, o atendimento é ruim, a comida é ruim. Aí você não tem dinheiro, o carro que você compra é ruim, dá problema, aí dá problema sempre na hora que você não, menos pode. Não sei, parece que também o pobre tem azar, cara. Você vai ficando sem dinheiro, o azar vai colando em você, cara. Sei lá o que acontece quando você não tem dinheiro, né? É um negócio desagradável, cara, né? Por isso que eu brigo tanto com o negócio de venda, pra botar dinheiro pra dentro. Você pega o Thiago Rizão, o Rizão tá rico já, ele não tem esse problema. Mas, mas a maioria tem, né, Tiagão? O Tiagão tá aqui, o Tiagão tá rico, pô, ele não tem esse problema. Mas a maioria tem, é um saco, porra, é um saco. Por isso que eu brigo, né? A gente, ó, novidade, hein, ó. Ó, novidade, novidade, pum, põe a música assim, né? Nós vamos ter um programa no meu canal no YouTube, 2 vezes por mês, ao vivo, com tira dúvidas, sobre renda, sobre fazer dinheiro, sobre investimento, sobre gerar renda passiva, tá? Porque a maioria dos vendedores empresários não sabe lidar com dinheiro. Quantos vendedores. Eu já tive vendedor que tirava R$ 40.000 por mês, R$ 40.000 por mês comigo. E ele tava com mais dívida do que quando ele fazia 6, R$ 7.000. Então, eu construí isso na minha vida. Quando você começa a gerar uma certa renda passiva, pode ser pequeno, porque é assim que você começa. Você para de ficar desesperado. O problema é que a maioria dos vendedores fazem cagada na vida porque eles ficam desesperados com dinheiro. Então, nós vamos ter um programa no YouTube, a partir do mês que vem, uma parceria com a EQI BTG. Nós vamos ter 2 vezes por mês, ao vivo, naquele horário específico, depois a gente vai passar, lá no meu canal no YouTube, um programa sobre como gerar renda passiva, como conseguir investir mesmo com pouco, como que a gente criar R$ 500 primeiro com renda passiva, 800, 1.000, nós vamos fazer uma escala com um programa para que você comece a ter renda de outros lugares e não fique toda hora se ferrando com a faca no pescoço, tomando decisão. Eu sei, eu já fiz, já fiquei nessa situação e a tendência é tomar decisão ruim, né? Então, vive com problema financeiro. 12% somente implementa o que aprende. E 74% dos vendedores não conseguem bater meta de forma consistente. Então, o que funciona na parada? De novo, o que vocês estão fazendo hoje aqui nessa aula é entrando numa outra camada. Daqui para frente existe um plano de implementação, que é o que a gente vai entregar lá no final da nossa aula. Beleza, só que o dinheiro vem daqui para frente. Então, só para lembrar vocês, galera, quem ainda não tomou decisão com a gente aqui, 12 parcelas de 72,29. Se você comprou a aula, o cento e pouco que você pagou na aula abate, então esse valor aqui, ó, 699, tira o valor que você pagou, divide ali por 12, vai ter uns jurozinhos por causa da parcela, mas é pouca coisa, você vai tirar isso 190. Não tem o porquê não estar com a gente aqui, tá? O dinheiro tá o daqui para frente, óbvio. De terça, de domingo até terça já vai para 92, né? E 90 e pouco, e a partir de quarta nós vamos para 1.297 por pessoa, porque a partir de quarta nós só vamos vender. Então presta atenção. O que você está vendo agora é só até terça-feira. O preço de 72 até hoje, depois de 92 depois de quarta-feira não vai mais existir. Nós só vamos trabalhar com empresas para pacotes, tá? Tiago, mas eu posso comprar individual? Pode. O individual vai custar 1.297 por pessoa, beleza? Cartão de crédito e Pix. Lembrando que as duas opções, você pode ir sozinho, aqui você já recebeu bastante coisa,
ou você pode ir com a gente para a gente te ajudar a fazer mais rápido e de forma mais assertiva, né? Lembrando, então, nós vamos ter toda a trilha daquilo que a gente acredita que é a construção de um vendedor excepcional, dos pilares da venda, das prospecções, levantamento, passando por fechamento, pós-venda e WhatsApp, né? E criando esse ecossistema completo, com comunidade, cursos avançados e aulas, e lembrando dos bônus, que para mim, o grande salto aqui, que nem o Thiago Rizan, que eu vi que está aqui, foi o primeiro a comprar a nova escola, já renovou com a gente aqui. O grande benefício de tudo isso, para mim, está nas aulas semanais ao vivo com o Malavolta, porque ele é muito bom, muito bom. E, de novo, você vai ter aula ao vivo. Onde você tem aula ao vivo com um cara excepcional, toda semana, né? Para tirar suas dúvidas, tratando o que tem de mais moderno. Infelizmente, aqui o vídeo acabou não rodando, mas logo agora, na semana que vem, qual que vai ser a primeira aula dele? Ele está lá nos Estados Unidos, ele foi numa feira justamente para entender que a IA está fazendo já nas principais empresas e o que vai vir para os próximos 6 meses de IA para vendedores específicos. Então, a primeira aula dele já vai ser sobre isso. Então, como é que você tem acesso a isso? Ou você vai lá na fonte, ou tem acesso a um grande profissional, que é no caso do Malavolta aqui, né? Além disso, nós vamos ter a aula também do dia 22, que vai ser incrível, né? Sobre como virar um vendedor muito raro. E aí você vai levar esse pacote inteiro aqui de benefícios por R$ 72 por mês. Combinado? Então, se você ainda não tomou essa decisão, e se você comprar aula de novo, galera, você abate o cento e pouco para cá. Mais uma vez, eu posso fazer tudo, só não posso fazer a sua parte. Tá? R$ 9 por dia, 9 não, é metade, né? 4,20 por dia você consegue fazer a nossa, está dentro do melhor ambiente de vendas do Brasil. Combinado? Tá? Tiago, tô com dúvida, eu quero negociar, o cartão não passa. Chama a equipe. Minha equipe está aqui. Estou com toda a minha equipe de venda para tirar qualquer dúvida sua. O que eu não quero é que você fique de fora. Eu não quero que você não dê o próximo passo comigo. Porque isso daqui mudou a minha vida. Me pôs onde eu estou hoje. Né? Eu queria que você tivesse acesso. Mas, de novo, gente, vou repetir. Isso é sobre você, não é sobre mim. Né? Isso é sobre você, é sobre a sua escolha. Aqui eu já fiz. Minhas empresas rodam, a gente fatura muito bem. Né? A gente está agora com esse braço novo de IA, que nós vamos ter os produtos de IA nosso aqui dentro. E vai rodar bem pra cacete. Vamos vender. Aqui eu já sei como fazer dinheiro. Eu quero te ajudar a fazer isso, mas você precisa querer. Tá bom? Então aí fica a sua escolha aí. Galera, vamos falar então sobre fechamento? Vamos lá. Vamos falar sobre fechamento. Né? Nossa etapa. Hum, É verdade, o quarto era objeção. Eu coloquei etapa 4 aqui, né? Eu escrevi errado. Etapa 5 fechamento. Peço desculpa pra vocês aí. Mas enfim, não vai afetar nada o seu resultado aí. Galera, vamos falar sobre fechamento de vendas aqui. Bom, fechar é sobre pedir, tá? É, quem não pede, não fecha. É muito raro. Mesmo você fazendo uma baita de uma apresentação, o cara fala, então beleza, então passa o cartão aí. Né? Então, a nossa atividade está sobre fazer. O WhatsApp vai ser depois, tá bom? Depois do fechamento eu vou falar sobre o WhatsApp aqui, Jéssica. E não se esqueça, depois nós vamos falar sobre inteligência de vendas, depois eu vou falar sobre a implementação dos 30 dias, e lá no final eu vou dar o link para você baixar o material do, do, do plano de 30 dias, tá bom? O pessoal coloca como passar pela secretária aqui, eu vou abrir depois para pergunta, mas ó, só para você já indo pegar, lá no meu YouTube tem um vídeo, como passar, ó, anota aí o iPad escreveu aqui, como passar pela secretária, anota aí, vai lá no meu YouTube, ele abre o meu YouTube agora, abre aí o YouTube, e digita assim, ó, como passar pela secretária Pitbull, Thiago Conce. Esse é o nome do vídeo. Ou se você colocar como passar pela secretária Thiago Concer, vai aparecer, tem um videozinho de 5, 6 minutos, exatamente passando o passo a passo para você lá, tá bom? Já te dei aqui, ó, gratuito uma aula, tá lá, passo um, passo 2, passo 3, passo 4, tá bom? Vai lá no meu canal no YouTube, como passar pela secretária Thiago Concer, e você já cai direto no vídeo de como passar pela secretária. Bom, vamos lá então para o fechamento, depois nós vamos para o WhatsApp. Fechar é pedir. Pedir. Não tenha medo da rejeição. Não, não precisa, eu vou só tomar água aqui. Agora, galera, como que eu faço aqui na prática? Só para vocês ficarem bacana aqui, ó. Uma pergunta que vem, Thiago, eu posso falar de preço antes de falar das propostas, tal, tal, tal?
É, pode. Inclusive, nós fazemos isso aqui. Mas, Thiago, mas não quebra um pouco do que o mercado defende, de não passar? Deixa eu. Anota aí, ó. Se você tem uma objeção, então antes de eu para finalizar a objeção, se você tem uma objeção que ela aparece mais de 80% das vezes, ou 80% ou mais, trate ela no começo da conversa. Exemplo. Cheguei, estamos no começo da conversa, ou chegou um lead querendo saber o preço e tal. Uma das primeiras coisas que a gente faz, puta, legal, bacana, deixa eu entender. Ela entende um pouquinho da situação do cliente, a gente faz o spin, a gente usa spin selling aqui, S-P-I-N, spin selling. A gente entende da situação, mas a gente já comenta, olha, legal. Dependendo do tamanho da empresa, onde vai ser, a gente valida com eles. Tira uma dúvida só. Nós hoje temos um dos maiores valores de mercado, justamente por Thiago ser a maior referência, né? É, por você, por a gente entregar demais. Deixa eu só voltar aqui. Por a gente entregar mais do que a média, por a gente ter um monte de casos de sucesso, e a gente tem um valor semelhante. Tira uma dúvida. Quanto você tem? E a gente já puxa essa conversa antes. A gente puxa essa conversa. Por quê? Porque eu escuto 10 de 10 vezes. Cada 10 vezes que vem um cliente, 10 vezes vai falar de preço. Então eu já puxo isso, mas só nesse momento, senão você vai tratar depois de gerar valor, tá? Então, vamos lá, vamos pedir. Vamos pedir para fechar? Então vamos pedir para fechar. Por que que pedir a disciplina é mais importante? Porque quando você pede em vendas, você destrava, você abre a oportunidade para que alguma coisa aconteça. Sabe aquela famosa, o não eu já tenho, agora eu vou atrás do sim? É mais ou menos isso. Então você desbloqueia a coisa quando você pede. Você desbloqueia dinheiro, prosperidade, felicidade, conforto, reconhecimento, oportunidade, segurança, coragem. E quais são os principais? Então vamos lá, a gente sempre mostra os erros e como consertar. Quais são os grandes, frequentes e principais erros na área comercial? Então a gente tem uma ordem de erro para fechamento, né? Do menor para o maior. Qual que é o erro menos grave? Tentar fechar cedo demais. Então, melhor eu pedir um pouco antes do que eu pedir muito para frente ou não pedir. Então, primeiro, tentar fechar cedo demais. Quem vende, quem faz trabalho de venda complexa é mais cuidadoso ainda. Quer ver? Ó? Me responde aqui no chat. Quem daqui usa spin selling? A Ana colocou aqui. O não eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação. Beleza. Muita gente usa spin selling. Puta, que legal, que legal. Boa. Pô, muita gente usa o spin selling. Fiquei feliz aqui. Então, nós usamos o spin selling. Então, às vezes, Cepapiag, você tá falando da lenda, hein? Tá falando do Raul. Cepapiag é Raul. Raulzão. Ixi, esse é fera, hein? Sou fã, hein? Raul, você não deve estar aqui, mas se alguém tiver, fala assim, ó, o Concer falou lá, ah lá, Luizão, é isso aí. Falou, ó, você falar com o Raul, o Concer falou que ele é seu fã. Sou muito fã do Raul. Puta de um cara correto, um baita de um. Vendas é isso. No agro, então, é só isso. Mas, ô, Vitor, olha aqui no agro, né? Olha que legal, o Vitor falou no agro. O agro é toda venda que é complexa, que ela ou exige muito valor, ou tem muita parte técnica de transformação, ou tá tudo junto, ela vai pro spin. Ô, Vitor, mas aonde a galera mais erra no spin? Na transição, projeto de consultoria, exatamente. Na transição, as pessoas não aprofundam em perguntas de implicação, ô Vitor. Eles não aprofundam em pergunta de implicação. Isso é muito comum. Eles fazem pergunta de situação, é a parte mais fácil, mais clara. Aí eles fazem até perguntas de problema,
Quando levantam um problema, eles têm uma tendência a ou não fazer, ou fazer de forma muito rasa, a parte mais importante do spin, que é a pergunta de implicação. E aí eles pulam e começam e fazem pergunta rapidamente de necessidade para fechar. Eu, quando vejo alguém fazendo spin, e aí, como a gente conhece relativamente bem, claramente eu já entendo que ele está conduzindo no spin. Assim, é 9 de 10. 9 de 10 vendedores que eu vejo, eles vão, fazem situação bem, fazem pergunta bem, de problema, não fazem ou fazem muito raso de implicação, e aí eles perguntam de necessidade que eles querem fazer a apresentação logo. Normal, 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 normal. Eu também quero fazer, eu também quero o fechamento quanto antes. Mas é onde o pessoal peca. E é onde mais se vende, em perguntas de implicação. Então, vendas de consultoria, né? O agro é consultoria pura, né? É, eles erram muito nisso aí, tá? Então, só um comentário. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, tentar fechar tarde demais. Então, pula isso. Gravidade média, beleza, mas tentou fechar. Fechar e continuar falando. Passar preço e continuar falando. Fechar e continuar falando. Meu amigo, é um momento de decisão. Se você ficar falando, o outro cara não fala sim ou não. Você está falando. E o pior de todos, o não tentar fechar. Apresento, tal, beleza, não vejo, tá bom. E aí você deixa no ar. Né? A gente já passou. Em loja é muito comum. Às vezes você está numa loja, tá lá, tá vendo um sapato. Aí quanto custa? A pessoa fala 800 e pouco. Aí você, nossa, 800. E o vendedor do seu lado, e você olhando o sapato assim, ó. Nossa, 800 e pouco. Caramba, é bonito, né? Aí o vendedor do lado. É, muito bonito. Mas 800 e pouco. Aí o vendedor. Ah, mas vale a pena. Não, eu até acho que vale a pena. Caramba, mas 800 e pouco. Não, mas olha, é bom o produto. E ele não pede. Ele não pede. E ficam lá, os caras ficariam 11 anos ali, um falando, ah, que bonito, que legal, que bacana, e o cara não pede. Isso é bastante comum. Isso é bastante comum. Sabe por quê? Porque o vendedor tem cagaço de tomar não. Ele trava. Cara, o cara já tá falando sobre isso, quer ver? Ó, vamos lá, aqui, ó, deixa eu. Aqui, ó. O cliente dá pinta, ele dá, isso aqui é pinta de que ele quer fechar. Ele já andou no funil inteiro, ele só quer uma certeza, ele só quer um sim do especialista que é você. Então, quando você faz um fechamento, você não está sendo agressivo, você está homologando que ele está tomando uma boa decisão. Não tenha medo. Ou você não acredita no que você vende? Aí é outra coisa. Aí é outra história. Então, quais são os sinais? Ele fica mexendo no produto. Então, que nem eu fiz o exemplo agora. Fica mais amigável. O cara começou a ficar mais amigável, faz piadinha, mas pronto. Porque ele saiu do modo negociador, de eu não quero isso aqui não serve para mim, naquele modo de desdenhando, para ver se balança o vendedor. E ele começa a ficar mais amigável. Ele começa a fazer pergunta da etapa próxima. Ele já não está mais discutindo se aquele produto ou serviço é para ele. Ele já não está discutindo mais. Ele já passou por aquilo. Ele começa a falar de prazo de entrega. Ele está falando de funil de final de funil. Entendeu? A conversa não é mais se ele já decidiu. Se ele está falando de prazo de entrega, ele está falando, ok, já estou vendo eu usando, já estou vendo eu comprado, e eu quero saber agora a entrega, entendeu? A conversa eu não tenho que voltar para lá, ele já comprou. Se ele começa a dar sinal de fechamento, é um pedido. Ele já está lá. Ele só precisa dar o passo para atravessar a porta. Ele já chegou na porta. E essa é a função nossa, não dele. Ele começa a falar de forma de pagamento. Você entendeu? Ele já não tem dúvida se o produto ou serviço funciona. Ele já não tem dúvida se o produto ou serviço é para ele. Ele não tem. Agora ele está querendo saber sobre forma de pagamento. Agora ele está negociando. Ele já não tem mais objeção. Ele já está no final do funil. Se é um catálogo, ele fica mexendo muito no catálogo, olhando. Ele pergunta sobre garantia. Você entendeu? Ele já entendeu que é bom. Ele pergunta, tá, mas tem muita gente que compra. Tá, mas você tem clientes que usam isso daqui? Começa a fazer pergunta de contrato, se é um serviço, alguma coisa. Isso são sinais que ele já fechou. E aí ele verbaliza. Como, Thiago? Uma pergunta.
Tá, mas deixa eu entender, mas por que que isso aqui custa tudo isso, né? E os outros às vezes custam menos? Então, quer dizer, ele gostou. Ele tá com dúvida só no negócio. Ele quer saber só. Ele achou bacana, ele só não entendeu porque custa um pouco mais. Ótimo. Ele já serviu para ele, já passou pelas fases. Olha só, ele começa a falar das próximas etapas. Tá, mas por que que você não consegue me entregar então amanhã em vez de uma semana? Ele não está tratando mais de preço, ele não está tratando mais se funciona ou não, né, de garantia. Ele está tratando de por que que ele não consegue receber mais cedo, né? Qual que é a diferença do seu produto para o outro? Ele gostou, então ele quer saber só a diferença. Tá, mas esse valor é o valor final? Ele já entendeu que para ele funciona. Nossa, demora muito tempo, eu precisava disso aqui mais rápido. E já avançou. Consórcio, por exemplo, o cara vai falar do consórcio. Nossa, mas 5 anos é muito tempo pagando para saber se eu vou ser contemplado. Então ele não tem dúvida que o produto funciona. Agora ele quer falar de prazo. Então vamos ver sobre prazo. Consegue dar um lance, né? Consegue pagar uma parcela maior, te diminui menos. Então vamos avançando. Esse aqui é o clássico. Esse aqui é o clássico que ele já comprou. Clássico. Olha, eu realmente quero fechar com você mais. Qualquer coisa que ele pôs disso, ele está querendo negociar. Mas já está comprado. Então já está no final do funil. Tiago, qual que é a diferença? Final do funil não tem que ficar voltando com muita pergunta. Final do funil é responde e pede, responde e pede. Vou mexer na câmera aqui. Desculpa, dei um socão na mesa, galera. Final de funil não tem muita conversa. Final de funil é responde e pede fechamento. Galera, tá fazendo sentido? Quero saber de vocês. Escreve aqui, cara. Escreve aqui. Escreve aqui. Beleza? Ó, teve uma pergunta aqui. Quando a gente vende serviço, a primeira pergunta, qual é o valor? Gente, com serviço é mais fácil ainda, porque um serviço, ele não tem tênis, por exemplo, produto é um pouco mais semelhante. Quanto custa aquele carro? Pô, o carro é carro, é o mesmo Onix ali do que no outro, tal, né? Agora, quando é serviço, é mais fácil. Então, até com imóvel, olha, eu vi tal anúncio, quanto que é? Pô, às vezes a pessoa não viu. A primeira coisa, estrutura toda tem. Gente, lá no curso nosso de objeção, a gente mostra bem. Fernando, primeiro, obrigado pelo contato. Eu vou te passar o preço. Eu preciso saber só de duas coisas antes, até para eu saber o que que eu vou te oferecer e qual que é o melhor. Senão eu te passo um preço que é diferente do outro. Posso fazer duas perguntas? 99% das pessoas. Ok. Então, lembra quando você pergunta, você volta a dominar a conversa de vendas. E aí você volta e fala, beleza, tira uma dúvida para mim. Imóvel. O senhor já conhece o bairro? Pô, você já conhece a imobiliária? O senhor já conhece a construtora? Estou pegando como imóvel, né? E de serviço, olha, perfeito. Eu preciso só fazer duas, três perguntas, porque aí eu consigo fazer o orçamento para você rapidinho. Posso fazer pergunta? Pode. Então, eu saio dali, volto, domino a conversa, faço minhas perguntas, lembra, levanto as minhas necessidades e com elas eu faço a minha proposta para entender um pouco mais. Tá bom? É, Deixa eu pegar aqui, ó. Então vamos lá, trouxe algumas técnicas de fechamento aqui. Então nós temos, lembrando que nós temos uma formação só sobre fechamento de vendas lá dentro da nova escola. Você que está com a gente aqui, você vai ter acesso a essa formação também de fechamento de vendas, tá? Tem uma só de objeção e outra só de fechamento. Então tem um fechamento por alternativa, clássico, né? Você vai dando as alternativas do famoso ou também, bumerangue, tem vários nomes aí, né? Então quando a gente encaminha, São Paulo, lembra, fechamento é responde e pede. Sim, seu Paulo, nós fazemos isso. Sim, seu Paulo. Eu sempre gosto de fazer uma perguntinha para dar poder para ele. Então, a pessoa fala: Olha, você consegue parcelar em 5 vezes isso para mim? E eu já consigo? Eu poderia falar: Sim, eu consigo. Mas eu gosto de fazer uma perguntinha para dar mais poder. Em 5 vezes ficaria muito bom para você? Entendeu? Ah, 5 vezes ficaria ótimo. Perfeito. Então eu consigo. Você entende? Essa conquista do cliente vai dando mais certeza que ele fez um bom negócio. A gente faz. Quantos de nós já comprou uma coisa e ficou lá uma semana, 2 semanas olhando na internet para saber se o preço era bom? Né? Por quê? Porque a gente quer ter certeza que fez um bom negócio. Então, mesmo que eu consiga, eu sempre faço. Ah, tá. Você consegue parcelar isso para mim em duas? Ficaria muito bom para você em duas? Ah, para mim ficaria ótimo. Então, eu consigo fazer então em 2 vezes. Então, parece que ele vai ganhando na conversa. E quanto mais ele ganha, em geral ali, né, ele menos pede, porque ele fala, puta, já ganhei isso, já ganhei isso. Então, também ajuda bem, tá? Então, o fechamento por alternativa,
Então, olha, eu consigo. Consegue parcelar em duas? Perfeito, consigo. Tá. Forma de pagamento. O senhor prefere fazer isso no boleto ou o senhor prefere fazer isso no Pix? Né? Então, eu encaminho ele para dois caminhos. Qualquer um dos caminhos que ele adote vai ser um fechamento. Tá, tira e só tira. Então, eu respondo e falo, tá, e o senhor prefere levar ou o senhor quer que eu entregue lá no local? Então, né? Eu sempre vou fazer um pedido ou outro para ele andar, né? É, o outro, fechamento também por alternativa. É, e o que pode acontecer, né? Eu faço a explicação aqui. Então, o cliente escolher uma das opções ou o cliente expressar uma dúvida. Tiago, mas ele vai fechar? Não, ele pode expressar. Não, olha, eu queria só tirar uma dúvida. Não tem importância. Não tem importância. Tá bom, pode tirar qual dúvida, né? Aí a gente volta, de novo, final de funil. Eu volto, eu respondo, e assim que eu responder, vou lá e peço de novo outro fechamento. Tá bom? O fechamento por reflexão, que eu já fiz um exemplo para vocês aqui, né? Então o cara tá lá, o senhor vai abrir mão de todos esses benefícios por essa diferença? O senhor acha que vale a pena? O senhor vai viajar mesmo sem a revisão? O senhor acha que vale a pena o senhor ir pegar a estrada sem um trocar por uma diferença? Eu vou colocar alternativas para ele, né? Quem faz isso, quem trabalha com seguro, então, isso é um prato cheio, né? Vender no medo é o melhor modelo. Ou por causa de R$ 500 você vai deixar. Aí você fala, puta, aí você fala, cara, né? Então, e de verdade você está ajudando. Você está sacaneando o cara? Não, não. Ele por R$ 500, ele vai estar coberto em 500 mil. Não é um bom negócio? É. Ah, mas eu vou usar? Se Deus quiser, não. Né? Se Deus quiser, você não vai usar. Mas se precisar, você está coberto em 500, né? A senhora vai mesmo continuar cansado, com dor nas costas, dormindo nesse colchão? O senhor vai mesmo arriscar e ficar sem a cobertura? Você vai mesmo deixar seus funcionários sem esse treinamento? Né? Aqui, ó. Eu recebi uma pergunta de um plano funerário aqui, do pessoal brincando, né? Como que eu faço com o meu cliente? Tem que entender primeiro quem é o seu cliente no plano funerário. Eu já atendi algumas, né? E ó, deixa eu falar um negócio de plano funerário, é muito legal. As pessoas ficam. Muita gente fala, putz, Thiago, mas como é que eu vou ofertar o cara naquele momento? Eu vou fazer a pessoa gastar mais. Galera, escuta o que eu vou te falar. Eu tenho vários treinamentos para funerário, já dei vários. Aquele é o último momento que você pode fazer uma homenagem para uma pessoa querida. Então, você fazer um local agradável, você poder, com a condição que você tem, obviamente, ter uma urna em que você possa homenagear. Eu sei porque eu fiz isso para o meu pai. Então, aquele é o último momento que você pode homenagear. E é minimamente a sua obrigação perguntar se ele quer fazer. Inclusive nesses momentos. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque no final aqui, um pouquinho antes do almoço, eu fiz o pitch para vocês. E aí eu vi um monte de gente reclamando do pitch. Primeira coisa, meu amigo, você está no encontro de vendas. E você acha que eu não vou fazer uma oferta para você? Pai? Você tá maluco, velho. Eu tô falando sobre fechamento, você acha que eu não vou fazer? Você deveria cancelar a aula comigo se eu não te fizesse uma oferta, pô. Segundo, eu tô fazendo uma aula de um dia inteiro que custa 110 mil reais, que não é nem o dia inteiro, é 3 horas, por R$ 19, por R$ 29. Você acha que eu não vou fazer uma oferta? Você deveria ter escutado isso e visto como uma aula, porque o pitch de venda é uma aula sobre vendas. Então as pessoas acham que ofertar é se aproveitar de um momento. Você tá maluco, velho? Então sai dessa profissão. Se você acha que isso toda vez que você oferta para alguém, você acha que você está sacaneando alguém, meu amigo, você tem que trocar de profissão para ontem. E eu posso falar para você, quando alguém te ofertar um negócio, um amigo, parabeniza, reconhece. Rapaz, a dificuldade que você tem para vender para um amigo, vá tomar banho, é mais fácil você fazer um cliente virar amigo que um amigo virar cliente. O fila da mãe não vai uma, você abre uma loja, um bar, o fila da mãe vai uma vez lá. E filha da puta ainda pede desconto. Para amigo não tem? Para amigo tinha que ser mais caro, pô. Não é? Uma galera com pensamento, vá tomar banho, rapaz. Você vê um amigo seu que vende vendendo, dá parabéns pra ele, pô. Caramba. Pô, a professora tem vergonha da profissão, vai te catar. E essa aqui eu adoro, velho. Só que essa daqui, em geral, né? Ou você precisa estar num call,
ou você até precisa estar de forma presencial. Antiga ferramenta que já falaram que tem 30 nomes. Benjamin Franklin, não sei o que, papapá. Mas essa daqui eu gosto muito. Essa aqui é a última ferramenta de todas. Por que que é a última de fechamento? Porque ela é o tiro, ela é o último tiro. Depois dessa não tem o que fazer. Depois dessa não tem como fechar. Mas é sentar com o cara, falar, São Paulo, eu entendi, compreendo, faz todo sentido, talvez não seja o seu momento. Você vai lá e abraça o cara, pum. Só tira uma dúvida até para poder me ajudar. Ó a provocação aqui. Pega um papel, se estiver no call, você pode fazer isso via chamada, mas se estiver presencial, pega um papel e faz um risco e começa a escrever. Paulo, até para eu aprender, para eu não deixar um próximo cliente sem ser atendido, porque eu tô indo embora aqui, sei que o senhor ia se beneficiar demais disso aqui que eu ia apresentar, mas talvez não seja o seu momento. Vê se o senhor pode me ajudar. Eu vi que tem muita vantagem, ó. Eu vi que o senhor isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas mesmo com isso, o senhor não viu vantagem em fechar com a gente. Você vira a folha pro cara, se você tiver presencialmente, e pede para ele, escreve em cima. Sr. Paulo, qual que é a vantagem que o senhor tem em não fechar comigo? Que eu queria entender para eu melhorar aqui, inclusive meu produto, para que meu cliente possa ser mais feliz aqui quando eu fizer a oferta. Gente, se o cara for um psicopata, ele vai escrever no máximo duas coisas. Por quê? Porque essa técnica não tá, ó como eu escrevi, um lugar tá vantagem em fechar. A outra eu não escrevi desvantagem. Eu falei vantagem em não fechar. É muito diferente. O cara tem que ter uma vantagem para não comprar comigo. Só que eu acabei de elencar um monte de vantagem. E eu validei. Senhor Paulo, o senhor acredita que isso são vantagens ou isso não? Não, isso são vantagens, realmente. Ótimo. Qual que é a vantagem que o senhor vê em não fechar? Quer dizer, para ele ter uma vantagem para não fechar, de novo, se ele for um psicopata, ele escreve dois. Senão ele não consegue escrever mais que dois. E aí você faz a última tentativa sua. A hora que ele escrever dois, você vira de novo a folha e fala para ele, São Paulo, ó, a gente mesmo viu, mesmo diante de tanta vantagem e só duas vantagens não fechar, o senhor acredita que ainda é um bom negócio não fechar com a gente? Sim, realmente eu acho que não fechar não é o meu momento. Obrigado, cara. Olha, tá aqui, um abraço, mês que vem eu te ligo, tal. Acabou. Mas você tentou. O que eu falo para meus vendedores, gente, se diante de você tem uma pessoa com perfil para comprar, o mínimo que você, vendedor, tem que fazer é usar todas as ferramentas que você tem na mão. Por isso que eu falo de repertório. Quanto menor teu repertório, menos ferramentas você tem para arrumar. Agora, eu tenho várias, ó, te passei um monte aqui. Né? Aí na nova escola você tem um monte. Toda semana vai ter aula lá. Você vai ter mais uma cacetada de ferramentas. Você tem que usar essas ferramentas diante de um cliente que tem potencial. Não adianta você pegar uma pessoa que você já definiu, qualificou, viu que não tem e querer empurrar. Isso é bandidagem. Aí é por isso que, infelizmente, muita da nossa atividade de venda ainda é mal vista. Porque a gente empurra. E vai acabar, não tem como. Porque hoje todo mundo tem acesso à informação. É que ainda tem muita gente que não vê, mas todo mundo tem acesso. Vai no Reclame Aqui. Vai no Google ver a quantidade de estrelinha no lugar ruim. Não tem como. Você não esconde mais que nem você escondia antes. Então não tem como. Vai acabar a empresa que empurra produto e serviço. Não tem como. Não tem como. Tá? E no WhatsApp? Ah, no WhatsApp. Ei, no WhatsApp. Ah, no WhatsApp é WhatsApp, pô. É ferramenta que eu uso todo dia. Aqui eu manjo. Meu amigo, lá também tem metodologia. Lá também. Então vamos lá. Primeira coisa, qual é o principal fator de perda de vendas no WhatsApp? Aí, ó. Lê aí, ó. O principal fator de perda no WhatsApp é demora no primeiro atendimento. Você tem produto bom, o seu preço é bom, você tem mix, então você tem prazo, você tem forma de pagamento. E por que que o negócio não sai? Tempo. No primeiro atendimento. É o principal fator. Gente, quando você atende um cliente em 5 minutos, ao invés de 1 hora, a chance de você fazer negócio com ele é 400% maior, 4 vezes maior. E por quê? Porque imagina você, pega você na sua situação. Eu tô lá. Ai que legal essa bolsa, sei lá, esse sapato. Chamei, não respondi, não teve resposta. Eu em meio centímetro, eu mudo o meu dedo, clico, eu tô falando com outro concorrente. O cliente, quando ergue a mão, quando chama você no WhatsApp, a emoção tá à flor da pele.
Quanto mais emoção tiver a flor da pele, quanto mais rápido eu consigo atender, mais eu consigo pegar a pessoa com a dor. Ninguém chama alguém no WhatsApp, clica lá num botão, num tráfego do Instagram para falar no WhatsApp, porque apertei sem querer. A pessoa que ergue a mão para você, ela tem interesse. A dor, quanto mais cedo eu pego ela com a dor, mais fácil eu consigo entender ela. Então vamos lá. Dicas principais. Cuidados básicos e os erros que acontecem. Primeiro, ninguém lê bloco de texto grande, principalmente início de conversa. Segundo, energia no WhatsApp. Querido, muito obrigado por você ter vindo. Agradece. Primeiro contato, agradece. Pode botar um botezinho, alguma coisa. Obrigado pelo seu contato. Segundo, vai precisar mandar muita informação? Dá espaço. Vai dar destaque? Não põe em caixa alta. Põe entre os asteriscos, deixa em negrito aquilo que você quer colocar de destaque na frase. Qual é a ferramenta dentro do WhatsApp que consegue humanizar a conversa? O WhatsApp é uma conversa fria, por isso que muita gente some. Qual é a ferramenta que mais humaniza? Emoji. Mas nós não sabemos usar emoji. Por quê? Todo mundo vende pelo WhatsApp. Só que menos de 3% dos vendedores no Brasil fizeram um curso de vendas pelo WhatsApp. Eu vou te mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Usa emoji adulto para conversar. E lembrando, perfil expressivo afável, pode usar mais emoji ainda. Pode usar stickzinho. Agora, cuidado, não cuidado. Porque tem gente que não tem bom senso. Os caras põem Aí o cara mete um stick de política, de não sei o quê. Cuidado, mas pode utilizar. Pessoa mais afável e expressiva, eu posso utilizar mais emoji e mais stick na conversa. Pessoa mais pragmática, o cara escreve texto longo para você, sem ponto de exclamação, sem muito envolvimento, o cara é mais analítico e ele é mais pragmático. Uso menos. Mas, de novo, o emoji usa, humaniza a conversa. Áudio curto, mensagem curta, menos imagem no início, né? Pede para mandar áudio. Seu Paulo, posso mandar um áudio rapidinho, de uns 20 segundos, porque até para poder facilitar, eu consigo expressar melhor aqui? Pede, tá? E uma dica aqui que eu já me ferrei. A gente está acostumado a colocar áudio no 2x, né? Cuidado, que se você está negociando, se está na parte de preço, se ele está reclamando, não põe no 2x. Por quê? Porque às vezes você tá bravo, o 2x ele irrita a sua cabeça. Então, se você tá bravo, a tendência de você dar uma resposta mais ríspida, mais direta, é maior. E lembre-se, mensagem no WhatsApp, quem interpreta, né? A mensagem não é de quem escreve, é de quem lê. Então, se você põe um sim, um não, alguma coisa mais enfática, dependendo da pergunta, a pessoa falou que isso aqui pode parecer que eu estou sendo grosseiro ou rude, né? Então vamos lá. O WhatsApp tem a mesma estrutura de venda. Eu preciso criar conexão, diferenciar e criar valor, comunicar valor, lidar com objeção, pedir fechamento, fazendo. Então, só para deixar claro, o WhatsApp é uma ferramenta em que nós fazemos o mesmo fluxo de funil de uma venda presencial. Só que as ferramentas deles são diferentes. Então, por exemplo, o uso de emoji é um tom de voz que a gente não consegue ter. O uso de emoji é mostrar que você está sendo solícito, né? Que você está querendo ajudar. Então tem que usar. Então aqui, ó, trouxe exemplos práticos para você. Então vamos lá. Qual é o WhatsApp que vende? O WhatsApp que vende é um WhatsApp que tem fluxo e diálogo. Vou repetir. O WhatsApp que vende é um WhatsApp que não existe venda no WhatsApp sem diálogo. Se só um falar, não faz venda. E eu tenho que ter fluxo. Então, como que eu faço isso, Thiago? Termino sempre com pergunta, porque com pergunta eu gero diálogo. E fluxo, eu preciso que a conversa seja fluida. Thiago, como é que eu deixo conversa fluida? Por exemplo, aqui, ó. Olha aqui o exemplo que eu dei para vocês aqui do dedo. Bom dia, Flávia. Pontinho de exclamação, solzinho. Vou pedir um favor? Ergo a mão. Flávia, você pode responder duas perguntas para mim, por favor? As perguntas vão em outra caixa separada. Eu não vou escrever um textuzão, colocar a pergunta. Por quê? O cara vai clicar na caixa, ele vai perguntar, vai responder. Ele está respondendo qual pergunta? Então, quando eu faço isso, eu gero fluidez na conversa. Ó, coloquei uma setinha, aí você vai colocar a pergunta 1. Terminou, vou colocar a pergunta 2. Eu vou criar fluxo na conversa. Imagina que o WhatsApp é como se eu tivesse presencialmente. Eu não posso ficar mandando 4 perguntas. Eu não faço isso normal.
Eu faço isso, você faria isso? Oi, tudo bom? Como você chama? Você gosta de viajar? Se fosse viajar, você levaria quem? Se você, só se for louco. Você não faz isso presencialmente, por que que você faz isso no WhatsApp? Se você vai mandar um link de cópia, principalmente Pix, pelo amor de Deus, manda separado. Não põe o link do Pix junto na conversa, porque a pessoa copia errado, ela tem que copiar a caixa. Aí a caixa ela tem que colocar numa conversa para poder copiar. Aí ela manda para a última pessoa que estava no WhatsApp, né, para ser rápido. Aí a última pessoa é a tia dela. Aí a tia dela manda uma oração em cima. Pronto. O cara perdeu o Pix do negócio. Manda o Pix separado para ele copiar e colar só, né? Tiago, eu vou mandar foto. Pessoal, eu trabalho muito com foto com vídeo. Aqui tá outro. Não manda tudo de uma vez, não manda 500 fotos, não manda 500 vídeos. A sua foto e o vídeo precisa valorizar o que você vende. Então, por exemplo, a gente treinou 3 anos seguidos a GM, venda e pós-venda no Brasil todo. Aí estava o lançamento lá da S10 e teve mudança de painel. Ah, manda foto. Aí o cara, manda, amigo, vai mandar uma foto, valoriza, é como se fosse uma joia. Manda uma foto e faz um comentário rico embaixo da foto. Vou repetir. Manda a foto ou o vídeo e faz um comentário rico, põe uma legenda na foto. E o que você quer destacar, põe em negrito. Então, a tela aumentou, agora é de 8 polegadas, eu pus em negrito. Perdão, né? O quadro instrumento é de 8 e a tela é de 11. Então, pus em negrito. O acabamento é diferenciado, eu pus em negrito. Eu valorizei. Porque, tira, quer ver, ó? Se você tampar com a mão, tampa a legenda. Tampa a legenda e depois tira a mão e lê a legenda. Claro, você lê aqui, você volta o olho e fala: caramba, realmente de 11 polegadas. Eu estou empilhando o valor, porque obviamente ela é mais cara que a outra antiga. Mas eu preciso empilhar valor. Se eu não ver valor, eu não consigo empilhar valor para o cara. E aqui eu estou demonstrando as diferenças. Pode ser uma roupa, uma joia, um serviço. Eu preciso mostrar e fazer uma legenda embaixo daqui, né? Aí vamos para o pior problema que tem no WhatsApp, né? O sofrimento nosso de WhatsApp, que é as pessoas sumirem do WhatsApp. Então, a gente tem inúmeras ferramentas, tá? Eu vou pegar duas. Uma delas, os textos com emoji ajudam muito. Ó, senhor Carlos, então eu vou colocar minha mãozinha, como eu estou pedindo atenção para ele. Eu imagino que você esteja muito ocupado essa semana. Eu entrei em contato 3 vezes, mas eu não tive retorno. Eu posso considerar essa ausência de contato como um fim da nossa conversa? Qual que vai ser minha provocação para vocês? Ó, estou provocando vocês. Vocês vão pegar esses dois modelos que eu vou passar agora e vou provocar vocês a utilizarem hoje ainda isso e me contar. Eu tenho certeza que você deve ter agora no seu WhatsApp cliente que não te respondeu, mas deveria ter te respondido. Você tem agora. Todo mundo tem aqui. Então você pode utilizar essa. Só essa aqui você já vai ver a quantidade de gente que vai voltar a falar com você. Mas tem a nossa técnica que mais viralizou, né, no mercado, para clientes que você mandou orçamento e pararam de te responder, né? Que é essa daqui. Então, inclusive, eu já trouxe, inclusive, com o texto pronto e os emojis só para você copiar. Então, você tem cliente que você mandou orçamento e não te respondeu, já tentou 2, 3 vezes, ele não te retornou. Então você vai fazer o seguinte: você vai mandar um áudio para ele de 12 a 15 segundos, só que o áudio vai sem som, beleza? Estou provocando você fazer isso, você vai me contar. Você vai me contar, você me chama em inbox para me contar. Ô, Luiz, Michele, Luiz aqui, ó, Luiz Pimentel, André, vocês vão fazer isso aqui, hein? Vocês vão me contar depois no inbox. E embaixo do áudio você vai colocar isso aqui, ó, vai copiar e colar isso aqui. Claro, pelo amor de Deus, gente, só troca o nome do cliente, né? Não vai colocar Paula, não é Paula, é Fernando. Não troca e troca o emoji. Se você é cabeludinha e tal, né? Não sei se a Michelle é cabeludo aqui, pô, põe um cabelinho, né, Michelle? Né, troca o menininho aqui, o Luiz, pô, se ele é ruivinho, mete aqui um ruivinho. Vai trocar para dar cara. Falou, Paulo, meu gerente deixou eu fazer essa proposta. Pode ser outra, tá? Olha, eu conversei aqui com a minha equipe, se você é o gerente, né? O ruim do ser gerente é que você não tem para quem passar a bucha. Esse é o problema. Então, você vai. Olha, eu conversei aqui com o meu vendedor, eu conversei aqui com a minha equipe, consegui uma proposta muito bacana. Escuta esse áudio e veja se você gostou. Eu achei fantástico. Claro, galera, a proposta que você for fazer tem que ter algum diferencial. Pode ser mínimo, mínimo, mas tem que ter um diferencial. Mínimo, tem que ter um diferencial. E aí você coloca: eu só preciso que você me dê um retorno ainda hoje.
ouve e me retorna, por favor, e termine com uma mãozinha, que é pedindo favor. O que vai acontecer aqui? Quem não tinha interesse não vai te responder, ótimo, você para de ficar enchendo o saco dele. Mas quem tinha interesse, por algum motivo, parou de te responder, pode ser por preço, pode ser porque ele não viu, esqueceu, ele vai voltar e vai te falar: Tiago, o seu áudio veio sem som. Como que chama essa técnica? Traga o seu cliente amado em 15 segundos. Façam isso e depois vocês me contem em box. Eu juro por. Cara, eu devia ter. Eu esqueci de pegar os prints para colocar aqui. Já sabemos o problema. A quantidade de print de gente. O cara da Friboi essa semana passada, falou: a chuva, ele usou esse termo, a chuva de clientes que estavam sumidos e voltou com o desenho do áudio. Façam e me retornem isso. Posso contar com o teste de vocês? Vou cobrar, hein? Beleza? Galera, vou abrir depois para pergunta e resposta. Eu quero trazer aqui uma das conversas mais importantes que estamos tendo nos últimos momentos, que é sobre a inteligência emocional. Eu acho que não vai ter ninguém aqui que vai negar que nós estamos vivendo tempo de muita pressão, né? Eu não, acho que eu não tenho nenhum outro tipo de áudio dentro do meu WhatsApp de nenhum vendedor, amigo, parceiro, empresário que não me responde assim, ó: Consul, desculpa, tá uma loucura. Desculpa a demora daqui. Eu acho que esse é o áudio que eu mais escuto. Cara, me desculpa, eu não vi aqui, tá uma loucura. É a frase que eu mais escuto de todo mundo. E realmente, por muitos motivos. E se tem um negócio que faz pessoas, né, conseguirem persistir, continuar, vencer, passar barreiras, isso passa pela inteligência emocional. E quem trabalha com vendas, de novo, ele tem um, ele tem uma etapa acima, porque nós vivemos da rejeição, nós vivemos da maior dor social, que é ser rejeitado. Então, para isso, eu resolvi trazer aqui o meu gestor comercial, o amigo Vanderlei Sintra. Vanderlei, vem cá, cara, vem cá do lado que eu vou ceder o espaço aqui a você. Especialista, psicólogo, toda a carreira na área comercial, meu gestor, meu braço direito, um cara que entende muito. Vocês vão entender por que eu pus ele para conversar aqui sobre isso. E eu queria demais que vocês prestassem atenção nessa aula dele aqui, porque infelizmente ainda que seja um dos principais motivos das pessoas desistirem de estar pesado, a gente se fala muito pouco sobre isso. Então, eu quis trazer para vocês, que não estava nem no nosso modelo lá, mas eu quis trazer como uma aula bônus aqui, um dos assuntos mais importantes nossos, que é a inteligência emocional. Tá bom? Vande, assume aqui, eu já volto. Eu volto, hein, gente? Eu volto aqui com vocês, que tem um plano de 30 dias aqui. Eu volto com vocês, mas prestem muita atenção aqui. Fechou? Valeu, tá? Dar um intervalo pro Monster ele descansar, né? Que é o dia inteiro com vocês. Bom, primeiramente, é um orgulho, né, ter essas palavras faladas pelo Thiago Concer. Tá perto dele é importante, a gente se conhece há quase 12 anos, 13 anos, se eu não me engano. Então é um cara que eu respeito pra caramba, além de admirar muito, porque você imagina manter mais de 800 pessoas dentro de uma sala o dia inteiro, online, tem que ser muito foda, tem que ser muito bom. Então, meu nome é Vanderlei Sintra, como ele já apresentou, eu sou psicólogo, gestor comercial e também trabalho com vendas desde os meus 10 anos. Assim como vários de vocês, comecei com vendas provavelmente por necessidade, né? Vocês também, muitos de vocês devem ter começado assim também, eu vi ali alguns comentários e conheço muito de vendas. Então, posso falar com vocês com propriedade como a gente passa por essas dificuldades. Então, eu trouxe aqui um conteúdo bem prático, bem rápido, para a gente conseguir trazer para vocês esse bônus e fazer com que vocês entendam melhor a importância de ter inteligência emocional em vendas, que é um dos trabalhos que mais adoecem. Vocês devem ter visto uma notícia que passou, que a gente teve mais de 470 mil afastamentos por doença mental no ano passado. Isso é um recorde absoluto. Isso fora as pessoas que não foram afastadas e aquelas que trabalham informalmente, como muitos da gente da área de vendas. Então, o que são emoções? Né? Primeira coisa que a gente tem que definir, já que já falar de inteligência emocional, emoções são respostas e reações a estímulos externos ou internos, como acontecimentos, recordações ou ideias. Então, a primeira coisa é definir como a emoção vem. E a emoção, ela é pulsional. O que é uma coisa pulsional? Eu não tenho controle. Então, não queiram controlar as emoções.
né? Isso é um ponto muito importante que a gente tem que aprender aqui. A gente vai aprender a regular as emoções. Então, não existe controle da emoção, existe regulação da emoção. Combinado isso aí? Então, controle não, emoção sim. E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Então, como que funciona essa entrada das emoções, né? Então, tem um acontecimento, por exemplo, sofri uma negativa. Ou, coloque aqui para mim, quantos de vocês já ficaram quase 4, 5 meses esperando a resposta de um cliente, de um projeto grande, que essa resposta não veio e que gerou uma frustração muito grande? Quem aqui tem a taxa de conversão de aproximadamente 20%, a gente recebe, vocês vão receber a cada 2 sims, 8 nãos. Então, o que que é isso? É a rejeição que o Conser já começou aqui diversas vezes. Depois que esse acontecimento vem, a gente vai avaliar esse acontecimento. E aqui eu quero que vocês anotem uma técnica muito importante para vocês aprenderem cada vez mais, melhor a ter resiliência. Então, qual que é a forma de eu lidar com a rejeição? Né? Então, eu vou avaliar. A rejeição em vendas, vocês acham que é uma coisa que acontece constantemente, sim ou não? Sim? Dá um joinha ali para mim. Sim, acontece. Então, se ela acontece constantemente, naturalmente eu tenho que aceitá-la. Mas, Wanderlei, eu não quero aceitar o não. Ótimo, muito bom. Mas saiba que você não tem controle. Então, o seu controle está de fazer a melhor oferta. E o seu cliente o direito de negar aquela oferta. Mas um ponto muito importante é que o cliente não está negando você, ele está negando a sua oferta. Então, se você melhorar a oferta, você pode fazer com que o cliente compre. E eu sempre digo, tem uma coisa importante também, que às vezes o não é provisório. Às vezes o não é naquele momento, não é um não para sempre. Então pode ser que no mês que vem, daqui 2 meses, ele possa comprar. Então é muito importante ter essa inteligência emocional para eu não fechar portas. E por último, eu tenho a expressão emocional, que é como eu vou lidar com aquilo. Como que eu vou lidar com essa rejeição? Como eu vou lidar com esse cliente me dizendo não? Então, entrando um pouco mais, a inteligência emocional então, é a capacidade de a gente lidar com essas adversidades, rejeições, como o Concer falou, eventos frustradores, né, utilizando estratégias de regulação emocional, como eu falei para vocês. Então, não é o controle das emoções, é a regulação, de forma a minimizar os efeitos nocivos ao corpo e utilizando recursos de autoconhecimento e estratégias individualizadas. Então, quais são as ferramentas que eu tenho? Então, uma delas, anotem aí, quando vocês tomarem um não, vocês têm que avaliar aonde você errou e o que que você pode fazer na próxima oferta. Será que eu fiz a pergunta certa, como o Concer falou? Será que eu lidei com a objeção como se fosse uma coisa natural e fiz as perguntas? Será que na hora que o meu cliente falou que ele já tem um fornecedor, eu usei a técnica que eu aprendi? Porque muitas vezes eu faço muitos cursos, mas vou deixando de usar aquela técnica. E tem pontos que são fundamentais. E um desses fundamentos é tudo que a gente viu aqui, que o workshop chama da prospecção ao fechamento. Então, esse caminho, ele é um caminho de etapas, como o Concer já falou aqui para vocês, e eu estou ressaltando aqui. Então, segundo alguns autores, né, eu trago aqui, porque inteligência emocional tem diversas teorias, ela é uma base organizadora para categorizar habilidades relacionadas à compreensão, administração e utilização dos sentimentos. Então, veja que tudo passa por organização. Como é que eu vou organizar? Como é que eu recebo essa informação? E como é que eu organizo essa informação de forma a fazer com que as coisas aconteçam? Vou contar uma história para vocês, para ajudar a ilustrar o que a gente está fazendo aqui. Todo mundo sabe que em vendas, às vezes vai mudar o dia, mas dia 1º ao dia 30 ou dia 31, o que que acontece logo depois? No dia 31 ou dia 30? O que que acontece logo na sequência? Tudo zera e começa de novo. Sim ou não? Tudo começa mais uma vez. Só esse movimento, ele já não é estressor? Sim ou não? Ele é totalmente estressor. Mas, ao mesmo tempo, a gente é alimentado por ele. Então, por isso, entender que essa compreensão vai acontecer sempre é uma forma de você valorar e uma forma de você entender que você aceitou jogar aquele jogo. Então, quando eu aceito a jogar o jogo, é o que eu falo que é uma das coisas mais importantes na vida, é a gente bancar aquilo que a gente escolheu. Então, quem quiser anotar aí, ó, o resumo da vida para mim é bancar aquilo que a gente escolheu. Então, eu escolhi trabalhar com vendas, então eu preciso bancar a rejeição, eu preciso bancar que eu preciso aprender sempre, eu preciso bancar que todo mês vai começar tudo de novo, eu preciso bancar que muitas vezes o cliente vai me negar. Eu preciso entender que mesmo se eu tiver uma taxa de conversão de 50%, que é altíssima, eu vou tomar 5 nãos para 5 sims. E às vezes esse 5 não vai ser em sequência. Isso dói pra caramba.
Mas na hora que eu entendo que o não não é para mim, que o não é para a oferta, concorda que eu tiro esse peso das minhas costas? Concorda que ao entender que se eu compreender melhor e lá estudar para eu tomar um sim da próxima vez, eu vou melhorar a minha produtividade, vou tomar menos nãos? Então, a nossa ideia aqui não é eu largar de fazer aquilo, mas é eu lidar melhor com aquilo. Então, né, tem aqui outra teoria, então, que é a capacidade de compreender e solucionar os problemas que afetam direta e indiretamente o nosso sistema emocional. Ó, utilizando a regulação, controle e melhor gestão das emoções, tá? Então, quais são os aspectos comuns ali da nossa inteligência emocional? Então, a primeira coisa, adaptabilidade. Então, em vendas, se você não se adapta, provavelmente você vai ter muita dificuldade de adoecimento. Então, o que é se adaptar? É entender, é compreender o momento que o cliente precisa, é como o Concer falou na hora da objeção, é entender a objeção e não confrontar aquela objeção, mas sim levar com as palavras do cliente. Aquela técnica que ele trouxe é perfeita. A gente usa muito em psicologia, ou como psicólogo, ou mesmo na clínica, você devolver a pergunta para a pessoa, porque ela mesma tem a resposta. Ela mesma tem a resposta. Então, na hora que você traz a pergunta, além de você fugir daquela dificuldade, o que eu vou falar agora, você também faz com que o cliente explique melhor aquilo que ele falou. Às vezes ele emitiu de maneira rápida, sem pensar. A segunda coisa é a assertividade. E aí aqui eu quero fazer uma pausa para trazer uma outra historinha. Imagina você numa pizzaria, e presta atenção nisso que isso aqui é muito importante, esse conceito de assertividade, que a gente usa errado. Eu vou numa pizzaria e peço uma pizza de calabresa. E o garçom me traz uma pizza de portuguesa. Então eu pedi calabresa, veio portuguesa. Eu tenho três formas de responder. A primeira delas é a forma agressiva. Eu vou virar e falar assim: ô garçom, você não sabe fazer pedido, não? Eu pedi calabresa, se fosse portuguesa? A segunda forma é eu engolir, eu ser permissivo, passivo. Eu falo assim: ah, vou comer a pizza porque, poxa, eu não vou prejudicar o cara, vai ter que fazer ele pagar a pizza, vou comer essa pizza mesmo, mesmo que eu não possa comer. Então, e a última coisa é a assertividade. É chamar o garçom e falar: garçom, tudo bem? Eu pedi uma pizza de calabresa, veio portuguesa. Você consegue trocar para mim, por favor? Então, a assertividade é a capacidade de eu dizer aquilo que incomoda. Porque muitas vezes eu vou engolindo algumas coisas durante o dia e eu crio o efeito estilingue. E aí eu venho para agressividade. Então, é como se eu fosse engolindo, enchendo o copo, e aí tem aquela coisa chamada a gota d'água. A gota d'água, é justamente, eu vou engolindo, 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 chega uma hora que eu estouro. Por isso é muito importante que você vai tomando não, você vai falando assim: onde eu errei? Como é que eu melhorei? Essa atividade vai evitar que você enche o copo, que você saia para a agressividade, que você seja assertivo com o seu cliente. Olha, fulano, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo fazer dessa forma, como o Concer trouxe lá na questão do pagamento. Olha, eu não posso mexer no pagamento, mas a gente pode trabalhar com prazo, a gente pode trabalhar com essa possibilidade. Então, trazer essa opção. Então, assertividade, outro ponto importante. Expressão das emoções. Então, isso é essencial. Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com o Concer, que ele é um cara muito para cima, muito divertido. Sou um cara muito sisudo. Meu time tá aqui, tá lá em cima. A gente já fez muitas vendas, tem mais vendas acontecendo, mas sou um cara muito tenso, muito rígido muitas vezes. Então, o Concer é um cara que exprime muito bem, expressa muito bem as emoções. Então, estar perto dele é uma forma de eu aprender isso também. Então, aprenda a expressar suas emoções de maneiras diferentes. A percepção das próprias emoções, então entender na objeção o que acontece, o que eu sinto quando eu tomo não. Autoestima, e autoestima que não tem a ver com beleza, não tem a ver com sobrancelha, botox, nada disso. Autoestima tem a ver com cuidado. Fazer uma atividade física, escolher bem o que você come, tomar cuidado na hora de dormir, brincar com seus filhos, cuidar bem da sua família, valorizar a sua, a sua cultura, valorizar aquilo que você concorda, aquilo que você prega. Então, isso é muito importante. A empatia, que obviamente para vendas é essencial, se eu não consigo entender o outro, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer com que ele compreenda o meu lado. E, obviamente, por último, a gestão das emoções. Tá bom? Gente, já aproveitando, fazendo um pouco de propaganda também, eu vou estar com a mesma roupa lá no nosso curso de inteligência emocional que está dentro da plataforma e tem um conteúdo diferente desse lá, a gente aprofunda mais. Então, você que fez a compra hoje, parabéns. Quem ainda não fez, faça, que é até meia-noite o nosso preço, e você vai ter esse acesso a esse conteúdo lá dentro da nossa plataforma. Então, vamos adivinhar algumas emoções básicas?
Vamos lá. Então eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Pode ser? Então vamos lá. Essa emoção faz você ter a sensação de que você vai explodir. Seu rosto fica quente, a respiração acelera e o coração bate mais rápido. As suas mãos podem querer bater, beliscar, socar ou jogar alguma coisa para longe, e os seus pés podem desejar pisar forte ou correr. Sua boca pode querer gritar, berrar e xingar. Qual que é essa emoção? Vamos lá, escreve para mim. Que emoção é essa? Quem já assistiu Divertidamente vai matar. Vai, escrevam aí para mim. Vamos lá. Escreveram? Então, quem sou eu? A raiva. Nossa, eu sempre brinco, a gente fala muito sobre motivação, né? Não existe, aliás, é o segundo fator mais motivador é a raiva. O primeiro é a curiosidade. Até por isso o áudio silencioso, ele funciona bem, porque as pessoas são muito curiosas. Quer ver pior, você fala assim: "Ah, depois eu te conto, preciso te contar um negócio, aqui é nossa, isso aqui é a pessoa que quer morrer. Não, me conta agora, quero saber." Ainda mais se for gestor falar isso para um gerido, né? Nunca mais faça isso. E a raiva é o segundo maior motivador. Então, é aquilo que motiva. E a raiva, muitas vezes, faz a gente vender muito mais. Quem é que nunca vendeu mais por raiva? Por aquele cliente ter negado você, né? Sentir raiva é sempre ruim? Aí aqui entra um ponto importante da inteligência emocional, é não ver a emoção como ruim. Quem aqui tem filho vai saber que vocês muitas vezes suprimem a emoção da criança. Não, não chora, não fica assim. Então eu sempre defendo que você precisa expressar a sua emoção, porque você aprende a lidar com ela, você aprende como ela funciona. Então é normal sentir raiva quando a gente não é tratado bem. A raiva é boa quando ela pode ser uma força motriz para você evitar alguma injustiça. Ela é útil quando ela dá energia para a gente lutar contra algo que é ruim para nós. Então, a raiva nem sempre é ruim. Ela é boa. Às vezes é o jeito que eu expresso a raiva. Então, cuidar da sua emoção é muito importante. Então, entender ela como funcional também é. Então, não veja a raiva como somente positiva e não veja a raiva como somente negativa. Ela vai depender de três palavrinhas: contexto, frequência e intensidade. Em que contexto que a raiva é útil, em que intensidade que ela é útil e com que frequência ela é útil. Contexto, frequência e intensidade. Essas palavrinhas vão servir também para as próximas emoções. A próxima emoção, então, é: essa emoção parece deixar o peito apertado, seus braços podem ficar cruzados, né? E não querer sair do lugar. Seus olhos podem ter vontade de chorar, sua cabeça baixar o corpo e se fechar, como uma flor murcha. Que emoção é essa? Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham. Escrevam aí para mim. É a tristeza. Essa é uma emoção que a gente se sente mal, a gente se sente triste. Por exemplo, quem aqui não se sente triste quando não bate a meta? Quem se sente triste quando é rejeitado pelo cliente? Então, acolha a sua tristeza. Peraí, eu fiquei triste por quê? Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou para a próxima venda? Eu falo muito para os times que eu já fiz gestão. O resultado das suas ações é como você lida com a tristeza. Lida com ela sim. Peraí, eu fiquei triste, não gostei, mas peraí, eu posso melhorar isso aqui? Eu posso melhorar a abordagem? Eu fiz a proposta certa? Eu cuidei com que o cliente, eu fiz as perguntas que deveria ter feito? Então, tudo isso vai te dar racionalidade para você aprender, tá? Sentir tristeza é sempre ruim? Não. Eu sempre falo, a emoção que mais ensina na vida é tristeza. A emoção que mais ensina na vida é a tristeza. Tenta relembrar os momentos que você mais aprendeu na sua vida. Foi depois de um grande e triste choro, quando você ficou muito mal. Você viu quem foi injusto com você. Tristeza é uma coisa que te deixa sozinho. Ela faz você lidar com você mesmo. Talvez por isso a dificuldade da gente lidar com a tristeza. Então isso é muito importante, principalmente quem tem filho. Ensina seus filhos a lidarem com as emoções. Vai ajudar muito. A gente que é de uma fase antiga, eu sou de 79, a gente não aprendeu isso. A gente tinha que aprender apanhando e assim que funcionava. Então, lidar com as emoções, aprender a lidar com a tristeza é sempre bom. E a última aqui, essa emoção faz você ter vontade de sair correndo e pulando. Faz seus braços quererem se esticar e sua boca ter vontade de gargalhar, de contar para todo mundo alguma coisa legal. Seu corpo pode desejar saltitar, cantar, bater palma e comemorar. Essa é fácil. A gente bate meta ali em cima, buzinamos, fizemos mau barulho. Essa aqui é quando você faz uma venda, você sente ela. O que que é? Que emoção que é essa aqui? A alegria. A alegria, ela é muito simpática. Mas também, ao contrário da tristeza, a alegria é a que mais cega as pessoas. Quantas vezes você tomou uma decisão na alegria que você se arrependeu depois? Quantas vezes você tomou uma decisão numa emoção, num calor, né? E se arrependeu depois? Então, a gente sente alegria quando a gente vive momentos gostosos, né? Por isso ela deve ser sentida. Mas a alegria nos faz rir, faz sentir dor do sentimento dos outros. Então,
usar na hora certa é muito importante. E tomar cuidado com a alegria, porque a alegria pode fazer você tomar decisões que não são boas para você no futuro, você se arrepender depois, tá? Tem mais uma. Essa emoção costuma surgir quando alguma coisa diferente acontece com você e você não sabe o que fazer. Você pode ficar assustado, preocupado e com vontade de se esconder. As palmas das mãos ficam suadas e o coração bate mais forte. Que emoção é essa? É o medo. E o medo é um mecanismo de defesa. Quem nunca ouviu falar do mecanismo de luta ou fuga? Imagina um pitbull, um Rottweiler na sua frente. O que que você faz? Você trava de medo. Ou você luta ou você foge. Então é natural que o nosso corpo faça isso. Quando a gente sente medo, medo daquele cara, daquele cliente importante, daquele CEO que você quer se aproximar, ou quando o cliente dá uma resposta grossa, torta pra gente, você não fica com medo? Poxa, será que eu perdi o cliente? E muitas vezes, escutem isso, hein? A objeção, o medo da objeção faz você travar em vendas. E muitos vendedores que estão aqui travam em vendas por causa do medo da objeção. E como é que eu faço para não sentir mais medo, Vanderlei? Não tem jeito. Mas eu consigo me sentir mais seguro. Experiências positivas, olhar para quando eu tive momentos positivos, faz com que eu sinta menos medo ou sinta mais coragem para fazer a minha venda ou para lidar com as objeções, que são uma constante dentro de vendas. Então, o medo precisa existir como sinal de alerta. Ele é um escudo para proteger a gente dos perigos. O medo é bom quando ajuda a gente a nos sentir mais protegido de alguma coisa que assusta ou é desconhecida. Ou depois de perceber que não há mais motivo para preocupação, podemos tirar o escudo. Então, essa emoção é muito importante. Então, como lidar com essas emoções? Né? Eu já dei aqui alguns exemplos de como fazer com isso. Por meio da regulação emocional. Então, quando eu consigo definir esses sentimentos, descrevê-los, é muito importante. Então, tem diversas formas da gente fazer isso, tá? Algumas mais saudáveis, outras não. Então, a primeira coisa é a identificação dessa emoção. O que eu estou sentindo? É medo, é raiva, é frustração? Né? Aqui eu dei alguns exemplos, mas tem várias outras. Né? Ansiedade é uma emoção. Eu vou selecionar uma estratégia. Então, quando eu estiver triste, o que eu vou fazer? Peraí, eu já passei por isso? Quem me decepcionou? Que escolhas que eu tomei? Ou quando eu estiver com medo, peraí, por que eu estou com medo? Se eu já fiz essa venda, se eu já lidei com essa objeção, eu já lidei com um cliente difícil. Então, você pode usar espelhamento, você pode trazer experiências anteriores que fazem muito bem para você. E às vezes a gente, como gestor, faz isso. Se você que é gestor, pode fazer isso também. E a última vez é a expressão, a implementação da estratégia escolhida. Então, que estratégia que eu escolhi? Como que eu vou fazer? Né? Como que eu vou usar? Então, a avaliação do estado atual, que precisa ser regulado, eu preciso fazer. Então, peraí, o que eu estou sentindo agora? E depois eu vou tomar cuidado com isso para tornar mais consciente a minha ação posterior. Então, eu trouxe aqui uma estratégia baseado no final do mês, que eu falei para vocês que é um problema muito grande que acontece com a gente, tá? Então, a primeira delas aqui, ó. Opa, eu passei o slide. Opa, aqui. Aí. Então, a seleção da situação. Então, no final do mês, o que eu sinto no final do mês? Ansiedade. Eu sinto, será que eu vou bater a meta? Se eu estiver longe da meta, nossa, como é que eu vou fazer para conseguir? Eu fico desesperado. Às vezes eu dou mais desconto para o cliente. Como é que eu vou modificar essa situação? Chegar mais cedo no trabalho, me preparar melhor, fazer uma leitura, dormir bem, fazer uma atividade física para eu dormir melhor, para ficar menos ansioso. Investimento da atenção. Então, eu vou redirecionar minha atenção para uma distração. Então, tomar cuidado para eu não ficar ruminando, reclamando demais, né? Aí pergunta para você mesmo: eu sinto medo da rejeição? Eu sinto medo de se eu não bater a meta, de eu não perder meu trabalho? O que eu posso fazer para minimizar esse efeito? Conversa com o seu gestor. Qual é a ação prática que eu posso fazer? Uma das coisas que vocês podem fazer é se preparar. A preparação é muito importante para você sentir menos medo, né? Então a mesma coisa acontece. Pô, muita gente aqui se matriculou no nosso a Neve Next, que é nosso programa. Então, assim, aprenda, faz atividade, entenda as coisas. A modificação cognitiva, que é a ressignificação da situação. Então, peraí, eu já passei por isso. Vai funcionar daqui a pouquinho. Não, peraí, meu gestor me disse que é assim. Eu tenho essa possibilidade, eu tenho isso aqui para fazer. Então, uma coisa a se fazer é se preparar mais. Se prepara. E depois a modulação de resposta. Como é que eu posso modular essa resposta? Como é que eu posso fazer com que isso seja mais saudável para mim? Então, quanto menos tempo eu gastar suprimindo a minha emoção, melhor. Eu preciso regular. Como é que eu vou regular? Fazendo essas atividades, fazendo perguntas, entendendo o que eu estou sentindo e, obviamente, se me preparando mais para aquelas situações. Então, estratégia de regulação. Então, primeiro, perceba o que você está sentindo.
Identifique e nomeie a emoção. Que pensamento está vindo? Perdeu uma venda? É raiva? Aceita a emoção. Então, como eu falei para vocês, cara, a gente vai tomar não. A gente vai ser pressionado, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com o Thiago, então eu sei que ele é a referência. Então, ele vai cobrar muito da gente como time. Ele quer que a gente seja o melhor time de vendas. E com muita razão, né? Então, ó, se a taxa de conversão for de 20%, você vai tomar 8 nãos para 2 vendas. Então, isso é uma realidade. Terceiro, o diálogo. Cara, eu sou chamado de doido muitas vezes, mas eu converso comigo mesmo. Peraí, Vanderlei, isso aqui já aconteceu. Como é que você fez da outra vez? Qual que é a dificuldade? Que às vezes a emoção, ela cega a gente. Ela cega. Quarto, enfrenta a situação agindo de forma coerente com o que você considera sendo o melhor de si. Então, se valorize, né? Olha, peraí, como é que eu passei por isso? Ou eu nunca passei. Quem que eu posso conversar que pode me ajudar? Quem que tem mais experiência nisso? Buscar ajuda. Então, como as emoções afetam a minha vida? Porque isso aqui, além de vendas, a gente está falando de uma emoção que acontece, né? A gente é ser humano antes de tudo. A gente tem um trabalho, mas a gente é ser humano. Então o nosso trabalho ele reflete muito a gente, ele é um significado para a gente, né? Então, aqui um exercício prático para vocês. Quem quiser tirar foto aí, ó, para depois fazer. Que emoção eu sinto demais, intensamente? Qual emoção eu sinto pouco dessas que eu citei? O que as minhas emoções me impedem de fazer e me prejudicam? Pô, o medo me impede muito de eu vender mais. Ou a alegria me faz tomar a decisão errada muitas vezes. A, a, o medo, raiva, tristeza. Pô, a tristeza me trava demais. Eu fico muito triste, não consigo. Eu começo o dia muito pesado. Então, essas perguntas vão te ajudar, né, a te regular um pouco mais. O que as minhas emoções me levam a fazer demais? Onde no meu corpo eu percebo as emoções com mais intensidade? Então, é a mão suando? É a dor de cabeça? É a dificuldade para dormir? Né? Se eu tivesse vivendo a minha vida de maneira que realmente queria, o que eu estaria fazendo mais? Então, são perguntas que vão te ajudar a regular essa emoção. E aí, por último, né, e não menos importante, tem aqui como a gente mede inteligência emocional. Então, a gente mede pela capacidade de assertividade, a capacidade de expressão das emoções, o quanto eu consigo expressar essas emoções claramente, a percepção das emoções e de si mesmo e dos outros, então percebendo o cliente muitas vezes, a regulação das emoções, a impulsividade, a autoestima, a motivação, autoconhecimento, então se conhecer é muito importante, a empatia e a resiliência. E lembrar sempre, gente, resiliência, tem uma frase que trazem muito, eu quero contestá-la aqui publicamente, podem mostrar esse vídeo para as outras pessoas. Eu sou polêmico, mas resiliência não é voltar ao estado anterior depois de se estressar, isso não acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar um elástico, puxar, tirar. Pensa que cada vez que eu pego esse elástico é você. Cada não que você toma, você vai puxando o elástico, puxa o elástico, puxa o elástico. Você puxa o elástico um ano, ele vai estar do mesmo jeito? Não, ele vai estar emborrachado. Só que ele vai estar com outra função. Ele vai estar mais adaptado. Isso é a mesma coisa que acontece com a gente. Então, não tem voltar ao estado anterior. A gente vai aprendendo e acumulando. Mas é muito importante que, ao mesmo tempo, eu seja crítico, mas não em excesso, mas também seja muito estudioso para eu conseguir utilizar os meus conhecimentos novos e antigos para que eu possa fazer com que eu venda mais e venda melhor, para que eu convive melhor com as pessoas. Porque no final, em vendas, a gente está falando de uma relação humana. A gente está falando de entender o outro. A gente está falando de solucionar um problema. Não existe venda sem problema. Se o cliente quer comprar alguma coisa de você, é porque ele tem um problema. Se você é empresário que está aqui, a sua empresa está de pé porque existe um problema. E muitas vezes eu vejo vendedores, ou mesmo psicólogos, ou mesmo, vamos lá, vou dar exemplo de psicólogo que é a minha classe. Nossa, mas é muita gente com problema. Eu falei, mas é isso aí que alimenta. Se todo mundo fosse são, para que precisava de psicólogo? Se ninguém ficasse doente, existiria médico? Se as pessoas não tivessem divergência legal, existiria advogado? Se as pessoas não tivessem medo de perder seu patrimônio, existiria seguro? Então, às vezes, a gente reclama de coisas que são justamente o que nos dão ganha-pão. A gente reclama de coisas, muitas vezes, que fazem a gente ganhar dinheiro. Se você está onde você está, é porque você tem competência e alguém não quer fazer isso. E para eu finalizar, vou contar uma história para vocês, que eu estava uma vez fazendo uma mentoria com 30 gestores.
acho que nem o consertava dessa história, mas é um cliente, inclusive, que ele me indicou. E aí eu cheguei na sala, estavam os 30 gestores reclamando. Mas os meus vendedores não vendem, meu vendedor não bate meta, mas o meu vendedor... Aí eu tava muito reclamação e eu ia começar a mentoria. Eu falei, gente, posso fazer uma pergunta aqui? Se eu tivesse uma pílula, fosse lá do Matrix, eu vou pegar uma pílula, faça o seguinte, a partir de agora, seu vendedor faz as vendas, ele não reclama para você, ele não pede desconto, ele vai todo dia, ele não falta. O que você acharia? Maravilhoso! Nossa senhora, nossa, eu ia achar demais. Eu falei, a partir desse momento você perderia seu emprego. Porque se você é gestor de vendas hoje, é porque os vendedores precisam do seu apoio e suporte. Se você está em qualquer lugar que você trabalha na empresa, de onde você está assistindo agora, é porque você é útil naquele lugar, porque aquele lugar demandou problemas. Então, muitas vezes, as nossas emoções, a gente não é inteligente emocional porque a gente não sabe conviver com o que dói. E a gente precisa a conviver com o que dói. Porque todos os lugares, todo o trabalho que eu vou fazer vai exigir uma dificuldade. Ninguém pagaria você para fazer alguma coisa se ele tivesse prazer para fazer aquilo. Se ele te paga é porque ele não sabe, ele não tem tempo ou ele não quer fazer. Então, muitas vezes, a gente está olhando para vendas, querendo um milagre lá na frente, que daqui a pouco, nossa, eu vou vender tudo. Não, a rejeição sempre vai existir. E ela é muito boa, porque se a gente fizer venda 100% o tempo todo, a gente entra numa empáfia muito grande. Então, muitas vezes, aprender a levar nãos faz parte do processo, até para a gente não se sentir demais. Porque no final a gente é humano. A gente é pai, a gente é irmão, a gente é filho, a gente é gestor, a gente é vendedor. Então, tenham orgulho do que vocês fazem, tenho orgulho do que vocês falam e parabéns por estar aqui o dia todo. Vocês merecem muito estar onde está e desejo muito mais sucesso e aproveitem o conteúdo. Não adianta nada você fazer, você aprender isso aqui tudo e não aplicar. A aplicação é essencial para você mudar. Muito obrigado e agora eu vou trazer de volta esse monstro, se quiser estar com saudade. Tá aqui então minhas redes sociais, é Vanderlei Sintra Júnior no Instagram, mas eu estou ali direto com o Concer. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela disponibilidade. Espero que o bônus tenha sido válido. Qualquer coisa, depois coloque ele nas perguntas que eu respondo, ou a gente faz um stories com o Concer. Vou deixar vocês com o monstro de volta. Grande abraço, valeu! Poxa, legal demais, né, gente? Isso aí, cara. Foi uma das coisas que a gente está tratando tanto aqui, é esse nosso desafio, né? De uma das partes mais importantes nossas, que é a mentalidade que a gente tem. Então, bom, estamos ainda, mas quem tem conteúdo ainda, calma que tem conteúdo, calma que ainda tem a disponibilização do plano, né, que a gente tem na implementação. Mas antes, eu queria fazer o seguinte, deixa eu abrir o chat aqui, ó. Deixa eu abrir o chat aqui. Legal, aqui, ó. Pô, legal. Pô, o pessoal participa muito, muito, muito legal, viu? Gostei do Tapago aqui, ó. Puta, que legal, bacana, bacana. Muito bacana. É, Vamos lá. Celina, primeiro, eu vi a Celina aqui. Leve a nova escola, cara. Leve a nova escola, que imagina, é tudo isso que você viu aqui do workshop, só que 200 vezes mais aprofundado, né? Porque nós temos toda uma trilha, são as formações individuais, então só a formação de WhatsApp ali, nós temos né, uma formação de 3 horas e pouco de Whats, 4 horas de objeção, mas 3 horas de fechamento, 3 horas de. Então, cada uma é uma formação específica. Aqui, a gente trouxe vários insights, mas obviamente de uma forma muito, muito reduzida. Beleza? Galera, deixa eu fazer eu vi aqui tanto tá pago, e que bom que ficou pago, né? Que bom que se pagou, porque eu me preocupo muito, primeiro, com o dinheiro dos meus clientes. Muito. Não só aqui, como nas palestras eu me preocupo bastante. Então, quando a gente vai, vai fazer um orçamento, eu sempre tento cuidar, obviamente, dentro do valor que nós temos, mas eu tomo muito cuidado porque eu tenho empresa e eu sei o quanto vale o dinheiro. Eu gasto também na pessoa física, então eu tenho meus investimentos em pessoa física, então eu sei quanto vale o dinheiro. Então eu tomo muito, muito, muito cuidado, né? Gustavo, comprei o curso e não consegui usar o cashback. Consigo reverter? Claro, Gustavo. Todo mundo que comprou, só para lembrar, quem comprou aqui o workshop, né, o assistido de R$ 197, tem como cashback. Se você não conseguiu, Gustavo, vou pedir aqui para minha equipe chamar você. Pode chamar também a minha equipe. Você deve estar com contato, mas se não, pode chamar o pessoal e eles
já entram em contato contigo, já fazem esse desconto aí, tá bom? Galera, tira uma dúvida para mim aqui. Um pouquinho antes da gente né, encaminhar aqui para outra parte, eu quero saber de vocês, porque a gente teve 180, olha que legal, né? De 500 e pouco que estavam com a gente aqui, 180, quase 20% nós tivemos de fechamento para nova escola. É uma taxa bem legal. Só que não, é de longe uma taxa que eu não consigo aceitar. Não consigo aceitar. Porque nós tivemos uma galera até aqui, nós estamos com quantos que nós estamos agora? Nós estamos com 471 pontos, né? Pô, a galera tá pago, tal. E eu queria entender qual é o motivo de quem está aqui não dar o próximo passo e entrar dentro da nova escola, né? Com todo o acesso às trilhas, às formações, a aula ao vivo, só a aula ao vivo, só a aula ao vivo toda semana com quem né? Já vale muito mais do que o próprio valor do que vai ser pago. Então eu queria de verdade entender de vocês, porque é o seguinte, nós temos, se eu não me engano, 90, olha que legal, ó. Tiagão renovou semana passada, tá aí já aluna, puta, show de bola. Legal, ó. De consórcio, de Anifer, acabei de entrar, muito conteúdo. Tem muito, e lembrando, né? Não tá ainda as aulas, toda semana nós temos aula semanalmente é, ao vivo com um dos melhores especialistas. O que que eu quero fazer com você? Tiago, a forma de pagamento. Se for forma de pagamento, vai lá, entra em contato com a minha equipe, chama a minha equipe ali, vou deixar, e a minha equipe vai conversar contigo. Ah, Tiago, eu preciso de um boleto, meu cartão, vê se... Conversa, não fica de fora. Galera, amanhã vai ficar 800 e quarta-feira nós vamos mudar para o modo de empresa. Então nós só vamos vender em pacote. Então você não, isso que você está vendo hoje não vai existir na quarta-feira. E aí eu queria falar alguns pontos. Você que é gestor ou dono, e tem bastante gestor ou dono, meu amigo, nós estamos falando de R$ 72 por mês, ou se você quiser para o seu pacote que a gente tem um acesso, você fala com a nossa equipe. Não tem nenhum sentido você não colocar. Você ganha uma universidade de vendas no mais alto nível por R$ 72. Então, aqui não tem. Aqui você está sendo negligente com a sua equipe. Ponto. Né? Por quê? Vendedor entra, vendedor sai. Em um ano, meu amigo, o negócio gira muito. E eu te mostrei. Uma empresa sem método, menos de 3% das empresas que batem meta não tem algum método de venda. Menos de 3 das que batem. Então você está sendo negligente com a tua empresa, com os teus negócios. Tiago, não quero fechar com... Então não fecha comigo, fecha com outro. Mas você não pode não ter um lugar onde você tem uma universidade com o valor que tem e você não disponibilizar isso dentro da sua empresa. É levar um método para a sua empresa. E sem método, você já viu, eu já trouxe os dados do mercado. Não é opinião, é dado do mercado. Você que comprou a aula não faz sentido nenhum, porque quando você comprou a aula, você tem um cashback. Então, de 12 de 72 cai para 12 parcelas de R$ 51, né? Então, 12 parcelas de R$ 51. Tiago, eu não tenho R$ 51. Cara, aí eu vou te dar um negócio aqui, ó. Queria que você recebesse com carinho as minhas palavras. Se você trabalha com vendas e você não se garante em fazer R$ 51 a mais por mês para pagar um negócio, eu vou te dar duas dicas. Ou você larga a venda hoje, desliga esse computador e vai trabalhar com outra coisa. Tô te ajudando, eu tô te libertando. Tô te libertando. Você larga e vai fazer outra coisa. Você não consegue fazer R$ 51 com tudo aquilo que eu já testei e faço lá, você larga, tá? Ou se você não tem, mas eu não tenho dinheiro. Meu amigo, se você quebrar um dente amanhã, você arranja um negócio. Você não tem a confiança em você. Você não tem confiança que você vai fazer R$ 51 a mais. Pega o cartão da sua mãe, da sua tia, de um pai. Você pega o cartão da sua mãe para comprar tênis, pô. Você não vai pedir um cartão, um dinheiro para alguém para melhorar a sua vida, para te colocar em outro patamar? Galera, isso aqui não é sobre mim, não. Isso aqui é sobre você. Isso aqui é sobre você, não é sobre mim. Você quebra um dente amanhã, você arranja dinheiro para acertar. 51 para você que comprou, se não 72. Você não acha, não consigo fazer R$ 72 a mais com venda. Cara, larga. Larga. Você está na profissão que mais dá dinheiro, você não consegue fazer R$ 70 no mês. Larga. Larga. Eu vou te ajudar a fazer os 70. Só que você tem que estar comigo. Você tem que estar comigo. Bate um papo com a minha equipe aqui. A gente não flexibiliza tudo, não, tá? Porque, obviamente, senão. Ah, Thiago, eu faço daqui a um ano, eu te pago? Pô, claro que não. Mas eu não quero deixar você de fora, velho. Eu não quero deixar você de fora. Thiago, por que que a pessoa fala, nossa, cara, mas
é muito agressivo esse seu fechamento. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio. O meu filho, quando tá doente, ele não quer tomar remédio, sabe o que eu faço com ele? Eu seguro ele pelos braços, minha esposa dá o remédio. Sabe por quê? Porque eu sei que se ele tomar o remédio, ele fica melhor. O que eu tô fazendo aqui é carinho por você. Porque eu sei que se você tomar esse remédio, você vai ficar muito melhor. Eu tô te dando um ambiente, tô te dando condição. Principalmente para pessoa física. O cara da jurídica, não, o dono de empresa de gestor, não fez um investimento desse aqui. E o cara que comprou com 197 de cashback e aí não paga R$ 51 na parcela, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Isso é sobre você. Ah, Thiago, mas eu não precisa nem dar desculpa. Isso é sobre você. Você pega cartão para comprar tênis, mas não pega um cartão para entrar dentro da melhor escola de negócios, para fazer dinheiro, criar uma outra carreira, virar raro, poder sair de onde você está ganhando pouco para ganhar bem. Senão você não vai sair, você acha que você sai daí que você está ganhando pouco como? Então essa é a sua opção. Então o que eu estou fazendo é por carinho, porque eu sei que se você tomar, você melhora o negócio. Tá? Tiago, tem boleto? Fazemos parcela no boleto. Fazemos parcela no boleto. Tá? Então, é uma opção de vocês. Você não precisa dar desculpa para mim, não, tá? Não precisa dar desculpa para mim, não. É por vocês. Por isso que eu faço a provocação. Beleza? É isso daí. O Fabrício falou: eu achei bacana a aula, mas nada que tenha feito vontade de gastar valor. Boa, Fabrício. Procura outro lugar. Mas vai para o próximo passo. Eu achei legal você passar o dia inteiro aqui. Eu queria saber depois quanto você fatura, o que que você faz, quais são os desafios, taxa de conversão. Eu acho bacana essa sinceridade, assim como a gente está fazendo. Agora, lembrando, né? Nós fizemos uma aula aqui durante o dia inteiro com pequenos insights em cada frente, né? Lá nós temos uma trilha e lembrando, nós temos aula semanalmente para isso. Eu conheço todos os outros cursos de venda aqui. O que vocês têm aqui em termos de praticidade, volume de atividade e o preço ainda nem se compara. Nem se compara, né? Você pode trazer todos, eu sei, nós fazemos SWOT para cá. Então, Fabrício, eu acho que dá para você procurar em outro lugar. Não sei onde você vai encontrar. Eu sei o que tem lá dentro, mas é uma opção sua, por exemplo, né? O Juliano falou aqui, né? Disciplina e assistir aulas online. Tenho 2 cursos de venda em aberto. Boa. Agora, ô, Juliana, eu vou te dar um toque aqui, cara. Eu também, eu leio livro pra caramba. Tem livro que se não tá bom, eu largo. Você não tem que ler livro até o final. E de novo, curso de venda é para fazer dinheiro. É diferente quando eu leio um Viktor Franklin, por exemplo, e vou ler sobre os axiomas da vida. Um curso de venda é para você fazer dinheiro. Você está fazendo 2 cursos e não está funcionando, beleza. E se você. Ah, não, Thiago, mas eu não estou nem fazendo. Pô, então você não está fazendo, cara. De novo, é prioridade o seu negócio. É prioridade. Não deve estar te doendo tanto assim não saber algumas coisas. Agora, não vamos esquecer. Ficamos até 72 amanhã. Você que comprou tem o cashback, paga 51 e a partir da meia-noite paga 890 e a partir de 4 vai para 1.297 aqui. Beleza? Galera, estou deixando a oportunidade de novo na mão. E não é por mim, é por vocês. Beleza? Então vamos lá. Ah, o Luiz colocou aqui, só quanto o teu gerente. Cara, de novo, eu tomo decisões diferentes, né? E acho que cada um, as pessoas compram pelos motivos dela, não pelos seus. A minha conta é aquela que eu fiz. O que que eu preciso fazer num negócio desse aqui para vender R$ 70 a mais por mês? E de novo, galera, nós estamos começando uma jornada. Isso é um processo anual, não é só o que tem lá. Nós temos aulas ao vivo, nós vamos ter eventos presenciais, né? Quem está dentro da escola tem desconto nos eventos presenciais. Então eu acho estar no ambiente. Se achar que não vale R$ 70 por mês para estar no ambiente, esquece conteúdo, né? Para estar no ambiente, trocar informação, ter acesso a outros vendedores, né? Mas é uma opção de vocês, de novo. Eu não posso querer mais que vocês, né? Eu tô parecendo eu com alguns funcionários que eu já tive. Eu tô querendo mais que o cara. Porra, eu fico puto e o cara tá tranquilo. O cara tá ganhando pouco lá e eu puto com ele, que ele tá ganhando pouco e ele tranquilo. Porra. São Paulo, provavelmente. São Paulo, certeza, e Campinas, tá, Tomás? São os eventos. Por quê? Porque tem fluxo para todo mundo, são os voos mais baratos. Então vai ser São Paulo ou Campinas os eventos presenciais.
Beleza? Então, galera, qualquer dúvida, entre em contato, clica com o time. Que nem o Fabrício falou aqui, né? Das aulas. Entre em contato, Fabrício, para a gente entender um pouquinho sua situação, né? Porque às vezes dentro da aula, lá dentro da nova escola, obviamente, nós temos todas os tópicos aqui aprofundado, né? Agora, não dá para você falar, ô Fabrício, que os tópicos aqui não vou te ajudar. Não é impossível. Isso aqui são todos tópicos de venda. Talvez o que você viu aqui para você não tenha te ajudado. Obviamente que dentro da escola tem pessoas com senioridades diferentes. Quem é mais sênior, obviamente, talvez o conteúdo aqui de hoje tenha sido legal, né? Mas lá dentro da nova escola a gente só trouxe um pouquinho do que cada coisa que tem para vocês verem de forma mais profunda, tá? Beleza? Galera, oportunidade é o seguinte: um dia vira uma semana vira um mês, o mês vira uma eternidade, né? Nós tomamos decisões e a nossa vida acaba sendo um reflexo das decisões que a gente toma. E agora está na mão de vocês, já não está na mão mais da minha equipe. A gente vai entrar em contato com vocês, obviamente, aí durante as próximas horas. E eu quero você para cá. Eu só quero saber se você quer, né, dar o próximo passo com a gente. Combinado? Beleza? Vamos lá. Implementação e plano de ação de 30 dias. Vocês vão receber agora, a galera vai colocar aqui, eu vou pedir para minha equipe colocar no chat, por favor, é, aqui o link para que vocês possam baixar o plano de implementação de ação de 30 dias. O que eu fiz lá? Eu separei por 4 semanas, eu fiz um resumo do que é o plano, o objetivo dele, e nós separamos por 4 semanas para vocês usarem tudo que vocês viram aqui. Então nós vamos colocar lá indicadores, tudo aquilo que eu coloquei no começo, para novas abordagens, fazer lista de prospecção. E aí, no final, eu coloquei textos, scripts para WhatsApp e prospecção para que vocês possam fazer. Usar, de novo, gente, uma das principais ferramentas de geração de novos negócios é pós-venda, né? Então, como que a gente usa o NPS, né? Qual o modelo e como que a gente pega indicação nesse modelo? Lá eu coloquei uns scripts para que vocês possam fazer. Quantos de vocês não têm cliente extremamente feliz em comprar de vocês e vocês não pedem indicação? Não faz sentido. O cara tá feliz, comprou de você, o mínimo que ele vai fazer é indicar para alguém. Só que, infelizmente, menos de 10% das empresas no Brasil tem um plano modelo de pedido de indicação. O cara mais quente de todos, o cara que está comprando com você, comprou e está feliz e a gente não aproveita eles, tá? Então, ó, minha equipe já mandou aqui plano de 30 dias disponível. Só clicar aqui. Obrigado a todos vocês. É, Aqui, ó. Obrigado a todos vocês pelo tempo que vocês passaram. Ó, peraí. O pessoal tá colocando que deu acesso negado. Ah, tá no Drive. Boa, obrigado. Então, peraí, vamos ficar aqui. Deixa eu até acertar. Legal. A galera já vai acertar aqui. Obrigado a Flávia Faria, quem colocou o Luiz Pimentel. Beleza. Tá pedindo liberação. Beleza. Lululu. Tá, a gente já vai. Peraí que a gente já vai arrumar isso aqui, tá? Vou deixar aqui a nota. Não vou sair não enquanto não arrumar, para vocês baixarem aqui. Galera, já de antemão, enquanto o pessoal vai acertando, muito obrigado pelo tempo de vocês. De novo, eu valorizo demais. Poucas pessoas. São mil e poucos pontos. Como falei, mil e poucos pontos deve dar quase 2.000 pessoas que se inscreveram. Inscreveram não, compraram a aula aqui. Umas só compraram acesso, a outras compraram ter o acesso por 60 dias. Obrigado do fundo do coração a todos vocês. E que a gente continue na nossa pegada, né, na nossa missão de transformar a atividade de vendas na atividade mais desejada no mercado. Eu quero fazer o que eu estou conseguindo, fazer com que outras áreas queiram entrar. O advogado quer falar sobre vendas, o médico quer falar sobre vendas, né? Eu fechei de novo mais um evento para médicos para falar sobre vendas. Eu quero que o arquiteto fale sobre vendas, eu quero que o fisioterapeuta queira aprender sobre vendas. E eu estou conseguindo isso através da ajuda de todos aqui dentro da nova escola. E eu estou conseguindo através da sua ajuda, que multiplica, que manda para os outros, que pega o nosso conteúdo e compartilha. Então vocês estão conseguindo também ajudar a gente nessa missão de transformar o mundo das vendas através através das vendas, tá? Então eu vou ficar aqui mais uns 10 minutos, tá? Quero responder as perguntas de vocês. Então quem tiver dúvidas sobre tudo aquilo